Olá, tudo bem? Professor Sidney. Só lembrando que os alunos do sexto ano, quando a gente estava em sala, de forma presencial, nós trabalhamos alguns conceitos de história. A gente trabalhou qual é o papel da história, o que significa história, que a história está relacionada com o tempo, com o espaço, e vimos algumas situações também. Trabalhamos com alguns pensamentos. Lembra a escola de análise, o que era positivismo? Tudo isso a gente viu em sala de aula, fizemos algumas atividades e alguns exercícios. Trabalhamos o material da apostila, que a gente discutiu as ciências que contribuem com a história, com o historiador, arqueologia, a química, vimos sobre fósseis, trabalhamos a questão da luz, carbono 14, inclusive eu coloquei no didático um vídeo mostrando como é que, através do carbono 14, como é que a gente acaba descobrindo a datação de um fóssil. Na nossa última aula, a gente trabalhou com a questão de tempo, formas de marcar o tempo, relógio de areia, relógio de água, relógio digital, relógio cronológico, a questão de calendário, uma agenda. Por fim, a gente trabalhou um exercício da apostila, que tinha vários egípcios, uma estátua gigantesca, e os egípcios estavam carregando. E a questão que foi feita para você foi a seguinte, para que vocês criassem hipóteses, para que vocês criassem alternativas, respondendo como será que eles carregavam aquelas estátuas, Por que eles colocavam a água na areia? E muita gente, quando a gente foi fazer a resolução do exercício, estava falando e a gente estava discutindo, que no colocar água, a areia ficava um pouco mais lisa, então daquela forma eles conseguiam transportar, fazer esse transporte, o que era muito bacana para aquele momento, para aquela época que não tinha o desenvolvimento que nós temos nos dias de hoje. Então ali vocês tiveram que fazer o quê? Vocês tiveram que criar hipóteses, vocês tiveram que criar ideias e alternativas. E aqui está o papel também das fontes históricas. Quando a gente falou sobre a questão das fontes, é muito importante a gente perceber e ver o quê? Será que essas fontes são confiáveis? Aqui embaixo, o professor está deixando um vídeo para você, explicando sobre as fontes históricas, o que são fontes e os tipos de fontes históricas. Praticamente tudo isso que você viu até agora, a gente já trabalhou em sala quando nós estávamos presentes lá no CAL. Agora, cada um da nossa casa, a gente vai discutir e trabalhar uma outra temática, que é o quê? Sobre patrimônio histórico. Tudo aquilo que traz conhecimento, que traz saber, é considerado um patrimônio histórico. E nós temos dois tipos de patrimônios históricos. Nós temos os bens materiais e nós temos os bens imateriais. Aí tu pode perguntar assim, professor, mas o que é bem material e o que é bem imaterial? Eu vou tentar te dar um exemplo. Normalmente, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que é mais visível para a gente considera como bem material. Aqui, talvez aqui, temos uma imagem do Casarão Galote. O que é o Casarão Galote? É um bem, é um patrimônio histórico. Inclusive, ele está muito bem preservado, bem diferente desse outro aqui. Lembra o que é? O teatro. Olha a diferença de como está o Casarão Galote e como está o Teatro Municipal. Por que é importante? Para a gente valorizar, para a gente conhecer a história passada, e isso então é a importância do que a gente chama de patrimônio histórico. E juntamente com esse bem material, a gente tem os bens imateriais. E o que seriam esses bens imateriais? Vou te dar outro exemplo. Tijucas, a gente tem o quê? Nós temos a Festa do Divino. Aqui em Florianópolis a gente também tem a Festa do Divino. E o que ela mostra? O que ela traz? Por que ela é considerada um bem imaterial? Você não consegue pegar a festa, mas ela envolve o quê? Ela envolve saber, ela envolve conhecimento. Normalmente as pessoas vão passando de geração em geração esse conhecimento. A gente pode citar a capoeira. A capoeira também é outro bem que a gente chama de bem imaterial. Tem ali o berimbau. Esse ali pode ser considerado um bem material, mas a cultura, o saber, a prática da dança, do se esquivar, isso sim que a gente considera de bem imaterial. Existem duas formas para a gente preservar esse bem. Quando nós falamos em bem material, quem cuida é a política de tombamento. Professor, como assim? Tombamento? Tombamento não é derrubar? Como a gente tem lá o teatro, que muita gente acha que o teatro deveria ser derrubado, destruído. Não. Nesse caso, tombamento quer dizer a preservação. Só que a preservação de todos os bens que a gente chama e considera bem material. Quando a gente tem um bem imaterial, como é que a gente preserva? Quando a gente trata de bem imaterial, quem preserva, quem cuida, se chama política de salvaguarda. E para encerrar essa aula, quando a gente fala a nível nacional, quem cuida dessa questão de patrimônio histórico, de preservação de bens, seja ele material ou imaterial, é um órgão chamado IPHAN. Quando nós pensamos a nível mundial, quem cuida é um órgão chamado Unesco. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Abraço.